Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante através dos séculos para explorar uma das maiores e mais influentes tradições religiosas do mundo. Vamos descobrir o que é o catolicismo, sua história rica e complexa, e os fundamentos que sustentam essa fé seguida por bilhões de pessoas ao redor do globo. Prepare-se para mergulhar em um universo de fé, história e espiritualidade. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Se você gostar do conteúdo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Então, vamos à pergunta focal desse vídeo. O que é o catolicismo? Muito bem, o catolicismo é uma forma de cristianismo que se desenvolveu a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos. A palavra católico vem do grego katholikos, que significa universal. Este termo reflete a visão da Igreja Católica de ser a Igreja Universal, aberta a todas as pessoas, em todos os lugares e em todas as épocas. Mas o que realmente define o catolicismo? Para entender isso, precisamos explorar tanto sua doutrina quanto suas práticas. A doutrina católica é baseada nas Escrituras Sagradas, ou seja, na Bíblia e na tradição apostólica. Acredita-se que a revelação de Deus foi passada aos apóstolos, e através deles, à Igreja. Esta revelação é preservada e ensinada pelo magistério da Igreja, que inclui o Papa e os bispos. A Bíblia Católica é composta por 73 livros, divididos entre o Antigo e o Novo Testamento. O Novo Testamento é centrado na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo, incluindo os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Além da Bíblia, a tradição apostólica é uma fonte vital de doutrina. Esta inclui os ensinamentos dos padres da Igreja, os concílios ecumênicos e outros documentos importantes ao longo da história da Igreja. As práticas católicas incluem a celebração dos sacramentos, a oração, a liturgia e a devoção aos santos. Os sacramentos são sinais visíveis da graça invisível de Deus. Eles são 7. O batismo marca o início da vida cristã. Crisma. Sacramento que fortalece a fé recebida no batismo. A Eucaristia é a celebração central do catolicismo, onde os fiéis recebem o corpo e o sangue de Cristo. A reconciliação ou confissão, que é a confissão dos pecados e recebimento do perdão. A unção dos enfermos, conforto espiritual e físico aos doentes. A ordem é o sacramento que confere o sacerdócio. O matrimônio, união sacramental entre um homem e uma mulher. A oração é uma parte central da vida católica. Existem muitas formas de oração, incluindo orações pessoais, comunitárias, o rosário, a liturgia das horas, entre outras. Os santos são vistos como intercessores junto a Deus. Maria, a mãe de Jesus, ocupa um lugar especial e é venerada com títulos como Nossa Senhora e Mãe de Deus. Agora que entendemos os fundamentos, vamos mergulhar na rica e complexa história do catolicismo, que se estende por mais de 2 milênios. A Era Apostólica, anos 1 a 100 depois de Cristo. A história do catolicismo começa com Jesus Cristo e seus apóstolos no primeiro século. Após a crucificação e ressurreição de Jesus, os apóstolos começaram a pregar sua mensagem de salvação. Pedro, considerado o primeiro Papa, desempenhou um papel crucial na fundação da Igreja em Roma. A formação da Igreja. Os primeiros cristãos enfrentaram perseguição, mas sua fé e determinação permitiram que a Igreja crescesse. A tradição afirma que Pedro e Paulo foram martirizados em Roma, consolidando a importância desta cidade para o cristianismo. A Era dos Mártires, dos anos 100 a 313 depois de Cristo. Por muito tempo, os cristãos continuaram a ser perseguidos, especialmente durante o reinado de imperadores como Nero, Diocleciano e outros. Muitos cristãos, conhecidos como mártires, deram suas vidas pela fé. O Edito de Milão. A perseguição terminou com o Edito de Milão, emitido pelo imperador Constantino em 313 depois de Cristo, que legalizou o cristianismo e permitiu que a fé se espalhasse mais livremente. A Idade de Ouro dos Padres da Igreja, dos anos 313 a 590 depois de Cristo. Com a legalização do cristianismo, teólogos como Agostinho, Ambrósio, Jerônimo e Gregório Magno contribuíram significativamente para o desenvolvimento da doutrina e prática católica. Os concílios ecumênicos. Durante este período, vários concílios ecumênicos foram realizados, incluindo o Concílio de Nicéia no ano 325 depois de Cristo, que definiu a doutrina da Trindade, e o Concílio de Calcedonia no ano 451 depois de Cristo, que esclareceu a natureza de Cristo. A Idade Média, dos anos 590 a 1517 depois de Cristo. A Idade Média foi um período de crescimento e expansão para o catolicismo.
A Igreja desempenhou um papel central na vida europeia, influenciando a cultura, a política e a educação. O monasticismo floresceu, com ordens como os beneditinos, franciscanos e dominicanos desempenhando papéis cruciais na preservação da cultura e do aprendizado. As cruzadas, iniciadas no século XI, foram expedições militares organizadas para retomar a Terra Santa dos muçulmanos. Embora controversas, elas tiveram um impacto significativo na Europa e no Oriente Médio. A construção de catedrais góticas, como Notre-Dame de Paris e Chartres, destacou a devoção e o talento artístico da época. O início do século XVI trouxe desafios significativos para a Igreja Católica, com a reforma protestante liderada por figuras como Martinho Lutero e João Calvino. O Concílio de Trento. Em resposta, a Igreja Católica convocou o Concílio de Trento entre os anos de 1545 a 1563, que iniciou a Contra-Reforma. Este concílio reafirmou a doutrina católica e introduziu reformas importantes na disciplina e na administração da Igreja. A Era Moderna, a partir do ano 1648 até os dias atuais. A Igreja Católica continuou a enfrentar desafios e a se adaptar às mudanças do mundo moderno. O Concílio Vaticano II, entre os anos de 1962 a 1965, foi um evento crucial na história recente da Igreja, promovendo a renovação litúrgica, o diálogo ecumênico e uma abordagem mais pastoral. Hoje, a Igreja Católica continua a ser uma voz influente em questões de ética, justiça social e direitos humanos. Os papas modernos, incluindo João Paulo II, Bento XVI e Francisco, têm desempenhado papéis significativos no cenário global. Fundamentos da fé católica. O Credo Niceno-Constantinopolitano é uma profissão de fé recitada em missas católicas em todo o mundo. Ele resume as crenças centrais do catolicismo. Os 10 mandamentos são diretrizes fundamentais para a moralidade católica, abrangendo deveres para com Deus e para com o próximo. As bem-aventuranças, ensinadas por Jesus no Sermão da Montanha, são princípios éticos que orientam a vida cristã. A Santíssima Trindade. A crença na Trindade, um Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo esta central para a fé católica. A Eucaristia, também conhecida como comunhão, é o sacramento central da fé católica. Acredita-se que, durante a missa, o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo. A vida sacramental. O batismo é o primeiro sacramento e é visto como necessário para a salvação. Ele apaga o pecado original e incorpora a pessoa à Igreja. A confirmação fortalece a graça recebida no batismo e confere os dons do Espírito Santo. É um sacramento de maturidade cristã. A celebração da Eucaristia é o ponto alto da vida cristã. Os católicos acreditam na presença real de Cristo na Eucaristia. O sacramento da reconciliação permite que os fiéis confessem seus pecados a um sacerdote e recebam o perdão de Deus. A unção dos enfermos oferece graça e cura espiritual aos doentes e moribundos. É um sacramento de conforto e esperança. O sacramento da ordem confere o sacerdócio a homens chamados a servir a Igreja como diáconos, padres e bispos. O matrimônio é a união sacramental entre um homem e uma mulher. É visto como um reflexo do amor de Cristo pela Igreja. A espiritualidade católica. A oração é fundamental na vida católica. Pode ser pessoal ou comunitária, litúrgica ou devocional. O rosário é uma devoção popular que envolve a meditação sobre os mistérios da vida de Cristo e de Maria. A liturgia das horas é a oração oficial da Igreja, composta por salmos, leituras e preces, recitadas ao longo do dia. A Devotio a Maria. Maria, mãe de Jesus, ocupa um lugar especial na espiritualidade católica. As devoções a Maria, como o rosário e as novenas, são comuns. A devoção aos santos. Os santos são modelos de virtude e intercessores junto a Deus. Os católicos pedem sua intercessão em momentos de necessidade. Diante de tanta informação, o catolicismo é uma tradição rica e profunda que abrange 2000 anos de história, cultura e espiritualidade. Desde os primeiros seguidores de Jesus até os milhões de fiéis ao redor do mundo hoje, a Igreja Católica continua a ser uma presença vibrante e dinâmica. Se você gostou deste mergulho na história e nos fundamentos do catolicismo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. E não se esqueça, temos muito mais conteúdo interessante e esclarecedor vindo por aí. Então, ative o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe nos comentários suas dúvidas e sugestões para novos temas. Muito obrigado. Até a próxima!